Pais que justificam sua fé. Irmãos, quando leio o capítulo 2 de Tiago, versículo 21, eu louvo a Deus porque, por algum motivo, o Espírito Santo já escolheu o tema da meditação desta manhã. Nós, quando planejamos o calendário de pregações da igreja, o calendário do mês da igreja, fazemos isso lá para fevereiro. Eu estava em recuperação de saúde, no meu pós-Covid, lá da minha casa de praia, eu estava lá no celular e no computador, reunindo com os nossos pastores e mandando, ponto disso, ponto daquilo, o mês de março, o mês de abril, o mês da família, defini lá como os 10 mandamentos, né? E fechamos a programação para pregar no mês da família 10 mandamentos. Depois o mês de junho, o mês da integração, sentei com o pastor Adiel e trabalhamos as ovelhas, e fomos julho, não é? Mais do que palavras. E chegamos no mês de agosto, estamos trabalhando o tema Jovens com Palavra, a Epístola de Tiago. E obviamente ficamos preocupados com essa ideia do calendário regular da igreja, porque em maio tem dia das mães, né, por exemplo, e em agosto tem dia dos pais. Aí a gente tem que dar uma paradinha no estudo bíblico, né, uma pausadinha no texto sagrado, porque tem que dar uma ênfase lá no dia do pai e no dia da mãe. E por motivos que Deus sabe, esse ano Deus nos abençoou sobremodo, que no dia das mães eu estava fazendo os 10 mandamentos, e quando chegou os 10 mandamentos, o dia das mães, eu disse, honra teu pai e a tua mãe. Aí eu falei, glória a Deus. Não desviamos uma milha, uma vírgula ali da exposição dos 10 mandamentos, né? Eu disse apenas vou puxar o que era de noite para de manhã, ou da manhã para a noite, e fizemos a exposição do dia das mães. E quando chega o dia dos pais, eu já estava lá com os meus cabelos mais brancos, pensando, meu pai, vou ter que pegar aqueles textos fora, né? Nos evangelhos, do Velho Testamento, e quando estou estudando a carta para pregar, normalmente, no dia dos pais, meus irmãos, meu irmão Décio, saudades, é bom ver o Décio aqui, né? Que alegria. Então, quando nós fomos ver o texto do capítulo 2, eu vi Abraão, o pai e seu filho. Eu disse, eu não preciso nem sair do livro. Quando eu olhei o versículo 21 e disse, quando Abraão foi justificado pelas obras, ofereceu sobre o altar o seu filho. Eu disse, está aqui. Busquei a relação de pai e filho, fui fazer um fundo histórico do texto e encontrei um sermão que serviu para a minha vida. E gostaria muito que servisse para a sua vida na exposição bíblica, na exposição expositiva da carta de Tiago a nós. Pais que justificam a sua fé, me fazem crer e me fazem pensar que todos os pais aprovados sempre serão provados. Em primeiro lugar, eu quero afirmar isso. Pais aprovados sempre serão provados. Para você entender o nível de provação no qual se submeteu Abraão e a qual Deus então colocou Abraão a atravessar, vá comigo a Gênesis 22, volte o texto sagrado, Gênesis 22, o versículo 1, e você verá que nível de provação o servo de Deus foi provado. Gênesis 22, versículo 1, nos mostra que como um homem aprovado, Abraão teve que ser primeiramente um pai provado. Gênesis 22, versículo 1 diz assim, e aconteceu depois destas coisas que provou Deus a Abraão e disse, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. A aprovação você sabe. A aprovação de Abraão é praticamente a mesma e ela vem com as mesmas intensidades de todas as outras que Abraão teve que passar. Abraão sempre foi um homem muito provado, irmãos, e obviamente por ser provado, muito aprovado por Deus, é chamado na galeria da história do Evangelho, o pai da fé. Abraão é o pai da fé. O primeiro desafio de Abraão é colocado diante dele em Gênesis capítulo 12, quando o próprio Deus vai dizer a este homem, a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma cidade, para uma terra que eu te mostrarei. Eu vou amaldiçoar quem te amaldiçoar, mas vou abençoar quem te abençoar, e disse mais, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Pense quantos de nós, pais, estaríamos dispostos a pegar a nossa família, pegar os nossos, Abraão naquele momento não tinha filhos, mas pegar os seus servos, né, todos os seus bens, ele era um homem próspero, ele tinha muito gado, ele sai com o seu sobrinho Ló naquela jornada. Quantos de nós estaríamos dispostos, irmãos, a entrar numa jornada sem ter de fato um GPS de Deus? Esses dias aí, saindo agora de férias, tirei uma semana de férias, total aí de 10 dias, eu consegui com a minha esposa e filhos entrar num carro e sair, mas eu tinha rumo certo, inclusive com a minha carta de navegação do carro, o GPS dizia, faltam 12 horas, faltam 10 horas,
faltam 8 horas. Eu não sei se isso é bom ou ruim, mas você vai vendo ali, né, a evolução do horário. E tem um detalhe: vire para a esquerda, vire para a direita, né? Na rodovia tal, entre não sei aonde, na rodovia tal, entre não sei aonde. Quando você descobre a frase famosa do GPS, né, do código de posicionamento, endereçamento postal, é: você chegou no seu destino. Abraão, olhando as culturas de hoje, o homem moderno de hoje, diria assim: não dá para o senhor dar logo o mapa, não? Não dá para o senhor me dar um globo aqui do mundo e eu girar o globo, botar o dedinho, né? E saber para onde eu vou? Eu até aceito a ideia da loteria aqui, né? Não sei para onde vou e tal. Mas assim, depois que eu botar o dedo, me deixe ir para esse lugar. Deus disse: sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. O desafio, o aprendizado de um homem aprovado é aprender a viver pela fé. Deus não nos dá todos os dias as respostas que precisamos. Deus nos dá todo dia o privilégio de caminhar com Ele e de nos relacionarmos com Ele a ponto de, ao longo da caminhada, encontrarmos todas as respostas do Senhor. O que eu sei é que Gênesis 22:1 nos diz que as provações nas quais Abraão esteve submetidas foram provas que vieram do próprio Deus para provar o seu caráter. Gênesis 22:1. Aconteceu depois destas coisas que Deus provou Abraão. Tiago capítulo 1, versículo 3 me diz um dos motivos pelos quais o próprio Deus estaria provando Abraão como um pai da fé e como um bom pai para seus filhos. Tiago capítulo 1, versos 3 e 4 diz: sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência, tenha, porém, a paciência sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma. Tiago capítulo 1, versículo 3 e versículo 4. Agradeça a Deus as provas que você passou. Está aqui o militar e genro da irmã Raquel, né? Trabalha como militar aí nas áreas de segurança. Fico imaginando, pai, no seu treinamento, quantas coisas não explicaram porque você estava passando aquele momento, né? Sei lá, na escola de militares, né? Aluno, vestido como aluno, e de repente naquele momento, no meio da noite, levantam você de susto, começa a tocar lá uma corneta e diz que você tem que botar, por exemplo, a roupa em alguns minutos, e você fica perguntando qual a utilidade do exercício daquele. Quantas vezes no meu curso de sargento eu me perguntei: o que estão fazendo comigo? Qual o objetivo desse negócio? Cai uma bomba de morteiro no meio do acampamento, no meio da noite, haja coração. Se eu fosse cardíaco, teria morrido naquela noite. E quando você vai percebendo que aquelas provações e que aqueles ensaios de dificuldade e de adversidade, né, colocar uma roupa em pouco tempo, nos dá claramente quando estamos ali no exercício da profissão, descobrindo que quando uma operação se instaura, quando um crime se estabelece, quando uma violência se propaga, quando a tropa é chamada, irmãos, quanto tempo se tem para poder agir? Quantos segundos não se pode perder para chegar numa ocorrência? Quando vejo Deus provando Abraão, a explicação que Deus dá a Abraão e a todos nós pais é: não se assuste com as provas e dificuldades que você passa, porque eu estou forjando um pai preparado, porque eu estou forjando um pai equilibrado, porque eu estou forjando um pai capaz de atender a sua família, os seus filhos e a sua esposa na hora em que ela mais precisar. Fique firme. As minhas provas são para aperfeiçoar você, para que você não sinta falta de nada quando a dificuldade, a adversidade chegar. Irmãos, quando a falta de saúde chega, quando o desemprego chega, quando um filho estabelece um comportamento de rebeldia absurda, em que você já não sabe mais o que fazer, somente tendo sido pai, provado e aprovado por Deus, você poderá ajudar os seus filhos e vai agradecer muito a Deus, que submeteu você muitas vezes a duras provas, provas difíceis, para que na sua história com os seus filhos você fosse um pai aprovado. Primeiro ponto, irmãos, pais aprovados sempre serão provados, para que sejam aprovados por Deus no exercício da sua paternidade. Segundo lugar, irmãos, pais aprovados pela fé sacrificam seus filhos em obediência. Quando eu digo sacrificam seus filhos, eu digo sacrificam seus filhos e a si mesmo em obediência. Por quê? Veja comigo Gênesis 22, versículo 3, qual foi a aprovação de Abraão. Gênesis 22, versículo 3 diz assim: então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, albardou o seu jumento, tomou consigo 2 de seus moços, a Isaque seu filho, e cortou lenha para o holocausto. Levantou-se, foi ao lugar que Deus lhe dissera.
Fico pensando, irmãos, nesse momento em que pais aprovados leem uma carta como essa, querem entender o que isso significa. Levantar-se pela manhã e de madrugada, colocar num jumento a lenha e todo o equipamento para o holocausto que Abraão sabia que tinha que fazer, chamar um servo que com certeza na caminhada iria ajudá-lo, e levar o filho, que era na verdade a própria oferta que Deus estava pedindo, era na verdade o símbolo de sua obediência na sua caminhada para Deus. Quando olho toda essa proposta de Abraão de levantar e partir na direção de obedecer a Deus, eu entendo que o primeiro sacrifício que um homem faz para ser obreiro aprovado por Deus é sacrificar em obediência. Hoje, quantos pais estão perdendo o altar da obediência? Quantos pais têm ordens de Deus claras sobre a santificação dos seus filhos, sobre a formação dos seus filhos, e muitas vezes seus próprios filhos estão falando de sua vocação, mas quantos pais estão conspirando e trabalhando para tirar os seus filhos daquele que é o caminho pelo qual o próprio Deus muitas vezes já mostrou, e da palavra de Deus temos a direção para a vocação dos mesmos. Tiago capítulo 1, versículo 22 nos diz claramente quando Abraão foi aprovado porque sacrificou em obediência. Tiago 1, 22 diz assim: bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi o quê? Aperfeiçoado. Que tipo de fé teria Abraão se não trilhasse o caminho da obediência? Imagina Abraão tendo que contar uma história frustrada ao seu filho, de um dia que Deus lhe falou, de um dia que Deus pediu ao seu próprio filho como oferta a Deus, e que Abraão disse então ser um medroso e não caminhar na direção daquele caminho de bênção. Irmãos, aceitar os desafios de obedecer a Deus e de cumprir a vontade do Senhor requer de nós resignação, determinação e obediência. Nós só vamos honrar ao Senhor se decidirmos levar os nossos filhos para o altar. Não faz muito tempo, irmãos, não faz muito tempo, talvez uns 10 anos, em que atendi um pai aqui na igreja muito aflito, porque o filho falava do seu desejo, de sua formação teológica. O filho mostrava um chamado e sentia aqui na igreja um chamado para lecionar, para trabalhar nas causas de Deus, em missões e outras áreas. E o pai aflito disse no gabinete para mim: eu não quero que meu filho passe fome. Eu não quero que meu filho viva nessas dificuldades de estar num lugar e toda hora ter que ser levado para outro sem saber para onde vai. Eu gostaria que meu filho tivesse uma profissão estável, sólida. Pastor, o que eu faço? Eu digo, tem que ser obediente a Deus. Mas pastor, isso é um risco. E ali nós fechamos um debate. Por fim, mandou um filho para a carreira que então ele escolheu e colocou o filho no cursinho, o filho fez o cursinho, obviamente no tal do curso foi aprovado, fez a tal escola lá que o filho queria fazer, que o pai queria que ele fizesse, fez, foi lá exitoso e tomou posse e está morando em outro estado. Não está nos caminhos do Senhor. Sua esposa não é uma serva do Senhor. Seus netos não estão sendo instruídos no caminho do Senhor. Eu falo isso com tristeza porque talvez tenha faltado alguma coisa de ser mais incisivo, mas não era minha responsabilidade, eu não era o pai. Mas com tristeza afirmo que vi um pai que desejou um caminho diferente para os seus filhos, e hoje eu creio que este não foi um bom caminho, e não demonstra no caminho pelo qual este filho abraçou, que ele está cumprindo e seguindo exatamente os ditames da vontade de Deus para a sua vida. Absolutamente diferente desse tipo de pai, posso citar um de nossos pastores, que recentemente deixou o ministério aqui, em que seu filho, um menino prodígio. Eu posso citar o nome tranquilamente, porque aqui não temos nenhuma dificuldade, porque essa história foi narrada à igreja várias vezes. Pastor Anderson e Márcia criaram seu filho com ensino de altíssima qualidade, com escolas de altíssimo perfil. O menino foi morar em Fortaleza, não foi? Lá no Nordeste, num daqueles pré-vestibulares que formam os melhores alunos aprovados para o Instituto Militar de Engenharia, não sei aonde. O menino fez tudo aquilo, passou com notas excelentes. O nosso Lucas tinha o top referência para fazer as médias de passar em qualquer uma dessas áreas. Depois de todo esse investimento, o menino sentou com seus pais e disse: pai, eu sinto chamado de Deus. Pai, eu quero me preparar para amar a Deus e servir a Deus nas obras do ministério. Pai, eu quero trilhar o caminho da vontade de Deus, porque Deus tem falado isso comigo. O pai e a mãe
não questionaram os investimentos, não questionaram a formação, não disseram para o seu filho que ele ia passar fome, que estaria submetido debaixo de uma instabilidade, não sei que tipo de instabilidade. Na verdade, simplesmente perguntaram onde ele queria estudar, onde o coração estava, o nível universitário de faculdade teológica que ele tinha. O menino prestou prova para o seminário americano, passou na prova, já está nos Estados Unidos. Eu creio que o primeiro ano já ficou para trás, já está concluindo o primeiro ano de teologia no Southwest Seminário Americano. Que arrependimento pode ter um pai de sacrificar em obediência? Irmãos, pais obedientes justificam pela fé, irmãos, com suas obras justificam sua fé. Em obediência, sacrificam seus filhos no altar, sabendo que no monte do Senhor, Deus o quê? Deus proverá. Não jogue seu filho para o mundo, não entregue seu filho para a perdição, quando você pode muito bem ser um pai que decide sacrificar seus filhos no altar do Senhor. Hoje tem muitas preocupações com pais que, quando os filhos têm oportunidade de fazer este ou aquele curso, acabam optando porque há uma certa economia financeira ou há um não comprometimento do seu patrimônio pessoal, colocam em universidade X e Y, e aqui eu não quero entrar em briga com nenhum tipo de professor do Rio de Janeiro, mas tem universidades do Rio de Janeiro que são uma vergonha. Quando deixamos os nossos filhos entrarem em essas salas universitárias, aqueles lunáticos e fanáticos que estão lá, estão catequizando nossas crianças para o mal. E quando você percebe, o seu menino está com a fisionomia desfigurada, com sua mente transtornada e com um pensamento e uma cabeça, que Deus tem misericórdia de nós. O que eu estou dizendo é que quando um pai percebe uma situação como essa, ele pode pensar, e ele pode orar, e pode trabalhar para que seu filho tenha, quem sabe, um melhor caminho de instrução, e um lugar melhor, e uma direção melhor para a sua formação. Muito cuidado, irmãos. Um dos nossos pastores famosos americanos dizia: nós hoje entregamos o nosso filho para a educação dos romanos, e não queremos que ele se torne um cidadão romano. Não tem como. Eu me orgulho dos mestres que eu tive. Eu me alegro pelos professores de sala de aula que por mim passaram, e falo de minha formação secular e formação teológica. Eu agradeço a Deus, mas vejam bem, e se não fosse assim? E se esse nível de influência fosse para a distorção do caráter, para um desvio de conduta, como hoje está estabelecido como proposta para milhares e milhares, centenas de professores nesse Brasil? É preciso que pais estejam atentos ao momento onde nós estamos colocando os nossos filhos para se tornarem discípulos de quem e seguidores de quem. Em que nível de formação e em que nível de comprometimento nossos filhos serão tirados do altar do Senhor. Precisamos sacrificar em obediência e colocar os nossos filhos no altar do Senhor. Pais aprovados pela fé sacrificam obediência. Louva a Deus, porque pela obediência de Abraão, seu filho que caminhava com ele, perceba que ele não sobe sozinho, ele caminha com seu filho que caminhava com ele, viu em Abraão um exemplo, e um exímio exemplo de total obediência a Deus. E chego aqui ao terceiro ponto da mensagem. Pais obedientes caminham juntos com seus filhos para o altar. Não dá para empurrar o filho para o altar de sacrifício e não estar nele. Não dá para falar de fé e ser um incrédulo. Não dá para falar de piedade e ser um ímpio. Quando pensamos em pais aprovados, que sendo provados, sacrificam em obediência, entendo que sua obediência está no seu culto, no seu altar, junto ao seu filho, junto a Deus. Tiago capítulo 2, versículo 21, veja o texto. Porventura, o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, veja, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque. O que justificou a fé de Abraão e fez com que sua fé fosse um exemplo às futuras gerações é que Abraão está no altar com seu filho, e o seu filho é sim um sacrifício vivo para Deus. Gênesis 22, versículo 6 diz assim: e tomou Abraão a lenha, Gênesis 22, 6, e tomou Abraão a lenha, o holocausto, e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Se colocar na tela a última frase, é esta mesmo, Gênesis 22, 6. E foram ambos juntos. A ambiguidade aqui é redundante. Minha tristeza, irmãos, muitas vezes é ver pais que querem a obediência de seus filhos, mas que deixam seus filhos na porta da igreja e vão seguir o mundo.
seus filhos não aprenderão o caminho do altar, porque você não aprendeu o caminho do altar. Seus filhos não sacrificarão eternamente neste altar, porque você não sacrifica neste altar. Não adianta dizer, faça o que eles dizem, mas não faça o que eu faço. Você é o exemplo para seus filhos. Quer que seus filhos sejam transformados? Sacrifique sua vida no altar, dedique sua vida no altar, tenha uma vida íntima, de profundo e verdadeiro relacionamento com Deus, e você verá o que Deus fará através de você na sua casa. Deus vai mudar a realidade do seu casamento, Deus vai realizar tantos e quantos milagres o seu casamento precisar, para que sua fé seja honrada diante de você, diante de sua esposa, diante de sua família, diante de sua igreja e diante de seus vizinhos. Foi pela fé, irmãos, que Abraão foi justificado, porque decidiu, junto com seu filho, sacrificar e adoração no altar. Filhos e pais devem trilhar o caminho juntos. A Bíblia diz, instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Instruir o menino no caminho não é tão somente mostrar o caminho. Abraão disse, é caminhar com ele o caminho, é subir com ele para o altar, é estar com ele no altar do sacrifício. Que exemplo hoje nosso ministro de famílias nos deu, o Rodrigo, né? Quando vem falar do dia dos pais e vem anunciar os pais e coloca o seu menino com ele. Pai e filho, vejam, Abraão e Isaque no altar do sacrifício. Nossos filhos estão fora da igreja, muitos filhos estão fora da igreja, porque em alguns momentos nós achamos que eles têm o direito deles, que eles têm a liberdade deles, que eles têm o lugar dele. O lugar dos nossos filhos é no altar do Senhor. O lugar dos nossos filhos é na casa do Senhor. Não precisa empurrar seu filho para o culto jovem, venha para o culto jovem. Pastor, eu tenho 55 anos, vem cantar, irmãos, cantar, mexer o pé, levantar a mão, não tem problema não, e bota seu filho. E o seu filho verá que você é um crente, que você adora, que você celebra. Pais e filhos sacrificam no altar de adoração, andam juntos na comunhão com Deus. Filhos estão olhando a cada dia para os passos que seus pais estão dando. Se seu pai comete um escândalo na sua profissão, ali está um mau exemplo que seu filho um dia poderá copiar. Se seu pai está mergulhado em bebidas e bebedeiras, ali está um mau exemplo que seu filho poderá copiar. Porque seu filho vê que você sacrifica no altar da prostituição. Porque seu filho vê que você sacrifica no altar da desobediência. Porque seu filho vê que você sacrifica no altar da bebida e da falta de sobriedade. Porque seu filho vê que você sacrifica na violência ou na grosseria com o qual você se relaciona com seu filho e com sua mulher. Sacrifique no altar de adoração. É pelas obras, irmãos, é pelas obras que sua fé será justificada. É pelas obras que saberão que você hoje é alguém que obedece a Deus, cumpre os seus ensinos e os seus mandamentos. Gênesis 22, versículo 7 diz, então falou Isaque, Gênesis 22, 7. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. O pai disse, eis aqui, meu filho. E ele disse, Isaque disse, eis aqui fogo e lenha. Mas onde está o cordeiro do holocausto? Naquele momento, Raquel, a aplicação é muito simples. Ele era o sacrifício. E obviamente verá, no momento em que ele for tirado do altar, a colocação daquele cordeiro que estava ali preparado, o que chamamos de a sobreposição do sacrifício, a propiciação de um novo cordeiro, a expiação naquele cordeiro. O menino vai entender isso. Mas naquele momento, a pergunta pode me levar a uma pergunta hoje. Pai, o senhor fala muito em fé. Pai, o senhor fala muito em crença. Pai, o senhor fala muito em culto. Pai, o senhor fala muito em igreja. Pai, mas cadê o seu cordeiro para o sacrifício? Cadê o seu cordeiro para o sacrifício? É mais ou menos o filho, né, recebendo em casa a carta de dizimista do pai, está lá toda oferta em branco. Ele, pai, não entendi. É para mim, mas não é para você? Pai, é para eu obedecer, mas você não? A pergunta é, pai, onde está o cordeiro do holocausto? É com obediência, pai. É com cordeiro e com sacrifício, pai, que nós prestamos culto a Deus. Ande junto com seu filho, pai. Lhe ensine a confiar no Senhor. Quando Abraão, em Gênesis 22, 8, foi exemplo, ali sua fé foi justificada. Gênesis 22, 8 diz, disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam juntos, mais uma vez, ambos caminharam juntos. Gênesis 22, versículo 8. Abraão sabia que Deus era o Deus da providência. Gênesis 22, versículo 9 diz,
consagre seu filho no altar. Sacrifique em adoração, sacrifique em comunhão, e seu filho estará no altar. Gênesis 22:9 diz assim: e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera. Edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, amarrou a Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. A sua pergunta é: por que esse menino tem que chegar às portas da morte para Abraão expressar obediência? Porque Deus quer que a gente aprenda a tirar os nossos filhos da morte, colocando no lugar dos nossos filhos o sacrifício de Jesus. Sabe qual é a lição aqui, pastor Marcos? É que no altar da vida comum e do nosso esforço, nossos filhos estarão perdidos. Eles vão morrer mesmo. Mas quando eu colocar no altar dos meus filhos a morte e o sacrifício de Jesus, o sangue de Jesus é quem salva os meus filhos. Sacrifica o seu filho no altar. Não pense você que não estão tentando matar os nossos filhos. Você está absolutamente ingênuo no mundo perverso que estamos falando hoje. Uma das maiores empresas de bebida, que é dona dessa cooperativa de bebidas aqui pertinho, que pega a água do rio e nem paga as taxas do meio ambiente, né? Já fica logo do lado do rio a fábrica, né, para poder pegar água, mas não paga não. Eu já sei. Camarada, sócios que compraram aquilo ali, compraram uma das maiores agências de comida, de food, sanduíche. E estão comprando tudo que puderem. E no meio da pandemia, o espertalhão, interessa esse negócio de não abrir escola, pressão para não estudar, fica em casa, vídeo. E o espertalhão comprou todo o sistema de educação privado que tinha, quase todo. Todo mundo já sabe do que eu estou falando. O YouTube daqui a pouco me tira do ar. Eu sei o tipo de cultura que essa gente quer colocar. Essa gente não dá ponto sem nó. Essa gente não está brincando. E não pense você que você brincando de ser crente vai lutar contra um demônio e um império financeiro desse. Você não vai. A gente vê dinheiro, vê poder, e o tipo de vida de corrupção, de bebida, esse tipo de vida, né, solta é o que interessa, porque é o produto que se vende. O que você acha que uma loja que tinha que vender comida e hambúrguer está pegando criança para desvirtuar a questão de gênero? Por que você acha? Por que se botou milhões naquele comercial? E quando viu que deu para o que deu para trás. Irmãos, a Bíblia diz que o nosso inimigo, o vosso adversário, vem como leão, bramando quem possa tragar. Ele vem para matar, repita comigo, matar. Você precisa sacrificar seu filho no altar. Porque se você não sacrificar, outro vai sacrificar. Ou nós sacrificamos os nossos filhos antes, ou outro vai sacrificar. Porque eles vão levar. Porque o altar deles põe investimento, o altar deles põe dinheiro, o altar deles põe mídia. E quando a gente tenta falar, eles que estão no comando das redes, quer seja de YouTube, não sei o quê, eles tiram a gente. A desculpa é, o discurso é de ódio, o discurso é disso, o discurso, e eles cortam. Né? Que liberdade é essa onde um fala e o outro não pode falar? O pastor Jorge Linhares, lá de Minas Gerais, um homem decente, de uma escola decente, a escola Batista Getsema, na igreja bíblica, o homem pegou um vídeo, para mostrar histórico, vídeo que já passou milhões de vezes, e passou na escola dele para dizer para as crianças, olha, tem uma coisa diferente, tem uma proposta diferente, tem um outro altar que não é esse aí. Nesse altar você tem que morrer, mas você vai morrer com Cristo, não vai morrer para a eternidade, vai morrer com Cristo. A Bíblia diz, já estou crucificado com Cristo, e vivo o quê? Não, mas é assim que nossos filhos morrem. Morrem para o mundo, nascem para Deus. E quando ele passou o vídeo, o promotor lá de Minas fez o quê? Enquadrou. Mandou intimar. E vai abrir processo. E quando foi lá a audiência, acho que foi segunda-feira, se não fosse quase 100 mil pessoas na praça, em frente ao Ministério Público, o pastor não está sozinho, aquilo tinha andado. O homem mandou arquivar, porque viu a multidão que pensa diferente. Ou nós sacrificamos nosso filho no altar, ou alguém vai sacrificar por nós. Ou nós arrancamos os nossos filhos de casa e levamos para o altar conosco, com o jumento, com a lenha, com o cutelo, e adoramos em adoração, ou em algum momento alguém vai sacrificar por nós, e o sacrificado será o seu filho. É aqui que entendo hoje a expressão, fui crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim.
que nossos filhos sejam sacrificados no altar de adoração, abraçando a cruz de Cristo e o seu evangelho. Este é o lugar. Em último lugar, irmãos, eu encerro, porque o tempo já nos foi bastante longe. Pais somente justificam sua fé por suas obras. Pais somente justificam sua fé por suas obras. A palavra justificação aqui não é a doutrina da justificação, mas a confirmação de sua fé. A confirmação de que você tem fé na prática e da obediência daquilo que Deus lhe propôs. Isso sim, a tese proposta no quarto ponto. Tiago 2,23 diz: cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. Sua fé só pode ser notada através do seu exemplo. Sua fé será acreditada ou desacreditada, tudo depende da maneira que você vai viver a fé que você diz praticar. Você pode ser um praticante ou não, mas a sua fé só será crível se ela for incrivelmente submissa e obediente. Quando Deus disse que Abraão ia ter um filho, Sara riu-se. Gênesis 18:12. Não é um bom sermão para o Dia das Mães, né? Mas Sara deu risada. Quando Sara riu-se, Gênesis 18:12, Abraão creu. Tiago 2:23. Quando Deus disse que Sara teria um filho, que Abraão teria um filho, Sara teve medo. Gênesis 18:15. Abraão, Romanos 4:3. Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça, justificação pela fé. A aprovação pela qual passou Abraão tornou ainda mais evidente para seu filho e para as futuras gerações que Abraão temia a Deus e justificava sua fé pelas suas obras. Suas ações mostravam o quanto ele cria no Senhor. Gênesis 22, versículo 12, veja como aquele menino percebeu no seu pai temor de Deus. Não eram seus maus exemplos que falavam dentro de casa, não era sua incredulidade, sua falta de fé, sua violência, seus pecados, sua arrogância, não. O que comunicou vida ao menino Isaque foi a vida de Abraão no altar de Deus. Gênesis 22, versículo 12 diz, Gênesis 22, 12, então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus. Como Deus tem procurado homens tementes a Ele. Ao terminar esta mensagem, eu concluo apenas com 2 versículos, e eu peço agora a todos os pais, mães, irmãos presentes no santuário, que fiquem de pé. Eu quero terminar esta mensagem. Todos os pais, todos, e todos que puderem agora, se permitam estar diante do texto sagrado. Se tem em mãos, façam isso. Se tem no celular, façam isso. Você vai precisar desse texto agora. Gênesis 22, 16 e 17. A conclusão desta mensagem nos diz, irmãos, Pai, sua fé e suas obras têm com a bênção de Deus o poder de abençoar a sua descendência e as futuras gerações. O que eu estou dizendo, Pai? É com sua fé, com o conjunto doutrinário do que você crê, com a palavra que é, na verdade, o texto e a carta de fé à igreja, mas é com suas ações, ou seja, são suas ações que demonstrarão o nível de fé e comprometimento que você tem com Deus. O impacto disso na vida dos nossos filhos, nós vamos colher no futuro. Quando os nossos filhos estiverem, quem sabe, no nosso epitáfio, ou de frente para a nossa sepultura, e puderem dizer: meu pai foi um exemplo, meu pai foi um homem de fé. Tiago 22:16, veja o que diz a palavra do Senhor. E disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação. Volta, por favor. Vamos repetir essa frase aí depois da vírgula. Porquanto fizeste esta ação. Você já parou para pensar que uma ação e uma atitude sua marca as futuras gerações? André, quanta coisa você guarda do seu pai, não é? Você que perdeu recentemente seu pai. Quanta coisa você falou da sua mãe no dia que ela faleceu. Porquanto fizeste esta ação. Quantos pais não têm noção da irresponsabilidade que estão cometendo de não viverem de forma exemplar para seus filhos? O poder da ação, irmãos, o poder da ação
na vida dos nossos filhos e nas futuras gerações. Porquanto fizeste esta ação, não me negaste teu único filho. Qual foi a ação? Obediência. Caminhar com o menino para o altar, caminhar para o menino para o lugar da adoração, ensinar para o menino a expiação. Você só não morreu porque um cordeiro foi para o seu lugar, porque o salário do pecado é o quê? Já conversou com seu filho sobre isso? Esse é o nosso altar de adoração, onde falamos de culto, sacrifício, expiação. Versículo 17, irmãos: que deveras te abençoarei, grandissimamente multiplicarei, continua, a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está o quê? Na praia. Como é que pode um homem cuja mulher era estéril multiplicar para as nações? Justificado pela fé. Mas se os filhos casarem para não ter filhos, se os filhos entrarem numa relação infértil, e aí você sabe do que eu estou falando, você não vai ter descendência, nem geração. E é disso que a Bíblia está falando. Sacrifica com teus filhos, conversas bíblicas, ensinos cristãos, e no altar de adoração, o seu filho que estava no leito para a morte, sai, o cordeiro entra, o sangue é aspergido, e a vida de Jesus passa a reinar, simplesmente porque o pai da fé sacrificou obediência e adoração. Sacrifica com teu filho. Tenha conversas que talvez ele não goste de ter. Olhe nos olhos dele e diga: eu só estou dizendo isso porque o seu pai ama você, e o Deus que me ama, ama você, e quer você comigo no altar de adoração.